Anteriormente, em Desperate Housewives. Parece que alguém deixou a sua raiva passar. Deve ser isso. Eu não deixei. O seu celular é nosso. Você comprou, mas ele é nosso. Bloqueamos o aparelho pro outro chip não entrar. O celular não é seu, é nosso. Quem ama bloqueia. Bloqueia. Quem ama bloqueia. Se bloqueio fosse bom, as operadoras anunciariam desse jeito. Agora a Oi só vende aparelhos não bloqueados. Está aqui porque gosta, não porque é obrigado. Em verdade, assim, só na Oi. Cada cliente tem uma razão para escolher o Bradesco. Uns, porque ele está em todo lugar. É o banco privado com mais agências no Brasil. Outros, porque ele dá crédito para realizar o sonho da casa própria. As razões são tantas que dariam para fazer um livro. E o Bradesco fez. Esse é o livro de cabeceira de todo gerente Bradesco. Ele traz razões concretas para você se tornar cliente. Fale com o gerente sobre essas razões. Ou acesse o livro virtual na internet e abra sua conta. Bradesco. Completo. Mundo S.A. Esquisitos, coloridos, engraçados. Brinquedos de adultos considerados obras de arte e caros como joias. Sucesso nos Estados Unidos que já tem fãs em outros países. As vantagens do comércio justo. Um sistema alternativo ganha força no mundo inteiro e mostra que investir em solidariedade dá lucro. Mundo S.A. de segunda para terça, 00:30. Boa noite. O Fantástico começa agora tentando entender o que levou 5 jovens de classe média do Rio de Janeiro a agredir covardemente a empregada doméstica Cirlei Dias de Carvalho Pinto. Eram 5 horas da manhã e Cirlei estava neste ponto de ônibus do bairro da Barra da Tijuca. De repente, um carro freou na frente dela. 5 rapazes na faixa dos 20 anos saltaram e a espancaram. Quem é a Cirlei? Como é sua família? Como essa agressão terá afetado a sua vida? Como ela cria o filho dela? E o que ela deseja para seus agressores? Uma vida, 2 cenários. O trabalho é na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio, com prédios modernos, classe média alta. A vida com a família é do outro lado da cidade, em Bariê, distrito de Duque de Caxias, bairro pobre de gente simples. Para saber como é que essa moça foi educada, como é que ela vive, nós viemos até a casa dela. A Cirlei mora aqui no bairro de Santa Lúcia, em Bariê, aqui nessa casinha, e a gente vai conversar com ela para saber que tipo de educação ela teve para enfrentar tudo com tanta serenidade. Quem abre a porta é, o seu Renato. Opa, tudo bem? Tudo bem? O senhor criou seus filhos, educou seus filhos com a sua profissão de pedreiro. O senhor aprendeu tudo isso que o senhor passou para eles? Como, senhor Renato? Meus pais me criaram assim. Meus pais não me davam liberdade com responsabilidade. A mãe, Dona Adélia, mora bem pertinho, no outro quarteirão. E o que a senhora diria para esses rapazes? O que eu tenho pra dizer para eles é que eles reflitam no que eles fizeram, entende? Para quando sair de lá, sair mudados. Desde que foi espancada por um grupo de rapazes num ponto de ônibus, a vida de Cirlei passa por um turbilhão. As marcas da violência ainda são visíveis. Você achava que era um assalto? Eu não esperava, momento nenhum, por ver aqueles rapazes, sabe, vindo, estavam rindo. Eu pensei que era riso de felicidade, de alegria, ou alguém falou alguma coisa engraçada, mas não. Aquele sorriso deles é que eles estavam, né, já sabiam o que eles iam fazer. Você não pensava em reagir? O que passava na tua cabeça naquele momento? Primeiro que na hora que eles começaram, que eles puxaram a bolsa e já começaram a bater, eu não tive reação nenhuma, a não ser querer me defender. Eu até pedi, falei 2 vezes, para com isso. Eu falei assim, mas também só foi o que eu consegui falar. Porque a agressão
foi só na cabeça, eu tentava proteger a cabeça. Tanto é que o chute que eles deram no meu braço foi mais na tentativa, acho que eu tirar o braço da frente do rosto para eles poderem acertar meu rosto. Eu não tirei. Você em nenhum momento passou revolta, ódio, raiva? Você em nenhum momento sentiu nenhum desses sentimentos? Senti revolta. No momento da agressão, que eu subi no apartamento, eu fiquei assim, por quê, chorando, muita dor. Aí eu ficava, mas por quê? Fizeram isso comigo, nunca fiz nada com ninguém, sabe? Aquele sentimento de revolta, mas não foi por eles, foi pelo ato deles, sabe? Aquele ato brutal, porque como foi comigo, podia ser com qualquer outra pessoa. Quando eu vi eles lá na delegacia, eu olhava para a cara deles, assim, pro rosto deles, e falava, gente, os rapazes novos, bonitos, com tanta oportunidade boa na vida, jogou fora, assim, sabe? Eu fico pensando, por que eles fizeram isso? Estragaram a vida deles dessa maneira. Eu não entendo por quê. Você mesmo sofrendo, você ainda se preocupa com esses rapazes. Que tipo de sentimento é esse que mesmo na dor você ainda consegue pensar no outro? É tão raro isso, Sirley. Eu fico pensando o que vai ser da vida deles ali dentro. Porque nós sabemos que é cruel, que eles vão para ali, eles não têm esse costume, né? A vida deles é completamente diferente do que eles vão viver ali dentro. Sinceramente, tem que haver uma punição? Tem. A gente fica pensando o que vai ser da vida deles. O que passa nisso tudo é que você e seu pai, vocês têm uma noção de família, um conceito de família, de solidariedade muito forte. O que você acha que o teu pai te passou, te ensinou de mais importante? Meu pai, ele repreendia a gente com um olhar, sabe? Não tem aquela coisa assim de bater, de espancar, é conversar, chegar e falar, olha, não pode fazer isso. É o que eu tento fazer com meu filho hoje também, né? Educação a gente aprende em casa. Você falar muito obrigado, por favor, me dá licença. A gente aprende em casa. Perdoa esses rapazes? Já perdoei, já. Eu já perdoei. Já tá perdoado. Assim, só quero que eles tenham a punição devida. Porque é o que eu falei, acho que se a gente não punir, continua. Se amanhã, eles saírem amanhã, eles vão fazer a mesma coisa, porque eles não sentiram na pele a punição do mal que eles fizeram. Então, acho que tem que haver uma punição, sim. Mas se eles ficarem lá 5 anos, eu acho que 5 anos eu vou ficar lá com eles, pensando todos os dias. Sirley não estava sozinha no ponto de ônibus. Uma outra mulher também esperava uma condução. E também foi espancada pelo grupo que atacou Sirley. Esta mulher não consegue mais dormir desde a madrugada em que, ao lado da empregada doméstica Sirley, foi agredida pelo grupo de rapazes. Se naquele dia Sirley não tivesse de ir ao médico, provavelmente a mulher estaria sozinha no ponto de ônibus. Era pra ter sido eu. Era eu que era pra estar ali se eu estivesse sozinha. Era eu que era pra estar naquele estado. E eu não ia aguentar, eu ia ficar no chão, entendeu? Eu achei que ela foi muito forte mesmo. Por medo, ela pede para não ser identificada. Diz que é manicure e que nos fins de semana trabalha como garota de programa na Barra da Tijuca. Conta que nunca tinha visto tanta violência. Ela apanhou o tempo todo sentada, com a bolsa, comportada. Até então também, do que como ficam caladas o tempo todo no ponto. Ela não falou comigo, nem eu falei com ela. Só estavam nós duas. Eu também tinha dúvida se ela era menina de programa, porque ali, esse horário, costuma ficar só menina de programa. A mulher conseguiu fugir, mas identificou seu agressor, o estudante Rubens Arruda. Eles chegaram, foi tudo muito rápido. Eles chegaram já querendo agredir eu e ela, a Sirley. A minha sorte é que eu estava do lado esquerdo.
que saí em direção ao condomínio do Atlântico Sul. E consegui fugir deles, mas um deles, o Rubens, conseguiu me aplicar um soco forte. No depoimento dado à polícia, Rubens disse que agrediu a mulher porque tinha sido agredido primeiro. Ele afirmou ter levado uma bolsada na cara, mas a mulher não tinha bolsa. Ela permanecia sentada com a bolsa no colo e eu em pé encostado, estava sem bolsa. Foi horrível. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. A impressão é que eles iam matar eu e a Cirlei. Eu batia com muita raiva, muita fúria. Eu queria uma explicação para aquilo. Os chutes que eles davam no rosto dela e na cabeça dava a impressão de que alguém que tentava arrombar uma porta. Ela doeu muito. Eu esqueci de mim, eu estava cheia de dores, do soco que o Rubens me deu, o braço dormente, que eu bati violentamente na árvore, que eu estou com o hematomas aqui, mas eu esqueci de mim. Eu só lembrei dela, ela sofreu muito. Bom, o que eu tenho a dizer é que espero que agora seja feita justiça. Só isso, justiça. Seu Renato, pai de Cirlei, chamou a atenção do país pela serenidade das declarações dele. Mas como é que é ter uma filha ou um filho vítima de um ato covarde de violência? E do outro lado, como se sentem os pais que descobrem que o filho virou um criminoso? 2 homens, pais. Um é pedreiro, outro é analista de sistemas. Renato é o pai de Cirlei, a doméstica espancada num ponto de ônibus. Sérgio é o pai de Leonardo, acusado de ser um dos agressores de Cirlei. Eu peço a Deus que não aconteça com pai, com ser humano nenhum, que aconteceu comigo. Porque no momento em que eu recebi o telefonema da minha filha, eu estava no trabalho, tá? Eu estava pintando a casa de um freguês, eu estava em cima de uma escada, quando a minha filha me ligou. Mesmo estando assim, no centro do furacão, é uma imagem que comove a gente, né? É uma imagem que eu jamais gostaria de ver alguma pessoa da minha família na situação dela. Eu perdi a noção do tempo, da hora. As minhas pernas não aguentavam mais segurar meu próprio corpo. Segundo o depoimento de Cirlei, Leonardo não a agrediu. Ele ficou rindo enquanto os outros rapazes batiam nela. Pedi desculpas a ele, apesar do Leonardo não ter agredido. Leonardo talvez pudesse ter evitado, quem sabe. O filho errava, eu pegava ele e botava ele no canto. Digo, você vai sentar aí e não vai sair daí. Só vai sair quando eu mandar. Para você saber que você errou. Quando o tempo passa, você descobre que você ou se omitiu em algum aspecto, ou não foi enfático o suficiente em outro, ou que você permitiu que fosse adotado algum comportamento errado sem ter repreendido adequadamente naquele momento. Eu não acho que a prisão para ele é um castigo pelo ato cometido. Se ele vier a ser condenado, ele vai ter que pagar, não há a menor dúvida alguma. A Cirlei foi uma criança muito doente quando pequena, então a Cirlei teve um pouco mais de cuidado no sentido, né, mais atenção. Digo com convicção que eu conheço bem o Leonardo, né, é um jovem que gosta de estar com a família, é um jovem que prefere, na maior parte do tempo, estar dedicado a atividades em casa. De criança, ele não tem nada há muito tempo. O que meu pai me deu foi sempre muito amor, muito carinho, muita dedicação e muita responsabilidade. A gente tem essa certeza de que não consegue estar presente o tempo todo, tenta estar presente a maior parte do tempo e acreditar que no momento que ele está longe, que ele vai levar um pouco daquilo tudo que os pais vêm, né, falando. Foi através do meu pai que eu iniciei essa profissão. Quando estava certo, certinho, ele me dava parabéns. Quando estava errado,
ele derrubava e mandava eu fazer de novo. Porque eu falei, você tem que aprender o certo. Porque se ficar torto hoje, amanhã você vai fazer torto. Aquela pergunta que é inevitável, onde é que nós erramos, né? Esse, infelizmente, não é o primeiro caso de adolescentes de classe média que viram foras da lei. Será que eles pagam pelos seus crimes? O que aconteceu, por exemplo, com os jovens que queimaram o índio Galdino há 10 anos em Brasília? E o que leva um jovem bem-nascido a se tornar criminoso? Até que ponto um pai pode ser responsabilizado pelo comportamento de um filho? Aí eu fiz brincadeira, assim, mirei, pá, acertei. Pra quem atira é melhor do que você atirar num escorregador e só ouvir o barulho. Vai sentir alguma coisa. Ele vai falar, vai reclamar. Quando ele olhou pra mim assim, eu vi a marca aqui, perto do olho do garoto. E se fosse uma arma de verdade? Com o chumbinho que eu dei um tiro no cara que tá fazendo obra na frente da minha casa. Queimação nas costas, nada, porque chegou a furar a camiseta, sabe? 6 meses depois, o processo foi arquivado. Quando ele diz, eu atirei no rapaz com uma espingarda de chumbinho, ele não atirou. Ele, na verdade, quando a gente examina o caso, né, com um pouco mais de profundidade, ele estava brincando. As instituições sociais, especialmente a família, estão frágeis para conter a animalidade, para conter a agressividade, a perversão e o sadismo dos garotos. O índio não resistiu. Galdino Jesus dos Santos morreu nesta madrugada, depois de ter sido queimado vivo por 5 jovens enquanto dormia num ponto de ônibus de Brasília. Os 5 rapazes moravam em prédios de classe média, no plano piloto da capital do Brasil. Max Rogério Alves, 19 anos, estudante, enteado de procurador federal. Heron Chaves Oliveira, 19 anos, balconista da lanchonete do pai. Antônio Noveli Cardoso de Vila Nova, 19 anos, estudante, filho de juiz federal. Tomás Oliveira de Almeida, 18 anos, filho de funcionários públicos, e o irmão dele, de 16 anos. Eles conseguiram liberdade condicional e hoje nem mais dormir na prisão eles precisam ir. Estão em liberdade total. Uma história de violência e covardia no Rio de Janeiro. 5 jovens moradores de condomínios de alto luxo agridem brutalmente uma mulher. Na época que o Brasil tinha escravo, era banal açoitar um escravo. Mas o Brasil não tem mais escravo. O Brasil hoje é feito de cidadãos livres. Então é necessário que a gente resolva esses casos. Tem que punir os meninos. Tem que alguma coisa acontecer para que eles aprendam a não fazer. E mais ainda, que passe uma imagem para o resto da sociedade, para pessoas parecidas com eles, que têm a mesma cabeça deles, de que isso no Brasil é intolerável. E é o que está faltando. Não é? Passar de um sistema em que você só sente vergonha para um sistema onde a culpa é importante. Há uma sensação de impunidade generalizada que agrava a circunstância. Mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista humano, essa animalidade é a mesmíssima de 2000 anos atrás, como dizia lá o Pitágoras: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Ou seja, a fórmula, a princípio, é muito simples. Para que haja a constituição de um ser humano adulto saudável, é preciso que ele tenha sido suficientemente contido nessa fantasia de prazer e permissividade absolutos. Nessa busca de adrenalina, de prazer, de satisfação, as pessoas não observam o outro e se tornam até, vamos dizer assim, desumanas. Será enterrado hoje o desenhista industrial assassinado em Niterói ao tentar impedir que uma senhora de 85 anos e o filho dela fossem assaltados. Eu acho que ele foi um ser humano bom, né? Ele foi um homem. Enquanto que essas outras atitudes, as pessoas que estão tendo a atitude da violência, a atitude da agressão, elas se comportam como o quê? Como animais, como bestas, não como homens, né? Não com o sentimento humano. Sirlei Dias de Carvalho Pinto estará, assim que terminar o programa, no endereço eletrônico do Fantástico, para participar de um bate-papo sobre a violência que ela sofreu.
E nesta madrugada, no Rio de Janeiro, um outro caso de agressão e vandalismo envolveu jovens de classe média. E mais uma vez, um taxista entrou em ação e chamou a polícia. 4 rapazes foram presos em flagrante. Eram 5 da manhã quando um grupo de jovens saiu desta boate e chutou várias lixeiras pelas ruas de Copacabana. Um taxista chamou a polícia militar. Quando os rapazes quebraram esta lixeira bem ao lado de um ponto de ônibus, atingiram Gisvaldo Soares, que voltava de um show com a namorada. Começou uma discussão e os policiais militares chegaram na hora em que Gisvaldo era agredido. A vítima ficou com marcas no rosto e no corpo. Começaram a me agredir, me dando pontapé, me dando soco no olho, na boca. E eu caí. Quando eu caí, começaram a chutar, me pisando. Todos foram para a delegacia. Os 4 rapazes têm 18 anos e moram na zona sul do Rio. Os pais pagaram R$2.000 de fiança para cada um. Segundo este pai, o autor da agressão foi um 5º rapaz que fugiu. Eu acho que não foi a primeira, não vai ser a última vez que vão acontecer outros garotos, que você sabe que existem brigas em boates, essas coisas todas. Agora, o que eu posso fazer é cuidar do meu filho, e isso eu vou fazer. Os jovens vão responder em liberdade por dano ao patrimônio e lesão corporal. Domingo, 1º de julho, o Fantástico já começou e apresenta... O Mundo de Valentina. Vai ter comida para todo mundo quando nossos filhos e netos forem adultos? A mesa como convém. Como evitar situações como esta vivida pela Bebel e que não existem apenas na novela? Médico de família. O doutor Drauzio Varela descobre na Amazônia qual é o bicho mais perigoso da floresta. Hoje tem eleição. Há 12 dias do início dos jogos, você vai escolher aqui no Fantástico a musa do Brasil no PAN. O teste da irritação. Você consegue suportar ônibus lotado, trânsito engarrafado, gente furando fila? Profissão repórter. Quem é esse brasileirinho de 13 anos que foi recebido por uma rainha num castelo na Europa? E cuidado, alguém pode estar bisbilhotando as mensagens que você manda pelo computador. Eu sou juiz de direito há 24 anos e nunca vi algo parecido. Uma história de inveja e vingança nos bastidores da justiça provocou polêmica esta semana. Um suposto bate-papo via computador entre 2 funcionários deste fórum em Santana, zona norte de São Paulo, foi parar nas páginas do Diário Oficial do Estado. Na conversa, André Luiz Leôncio e uma amiga teriam falado mal dos chefes e colegas de trabalho usando um popular programa de mensagens instantâneas. Mas era tudo uma farsa. Eu olhei o Diário Oficial e vi que era uma coisa absurda que nunca tinha ocorrido, né? Peritos e especialistas em informática comprovaram. O diálogo havia sido forjado. Foi uma pessoa apenas que se passou por 2 dialogando. O motivo, vingança. O autor da fraude não se conformava com a promoção de André a oficial maior do fórum. Impressionou a publicação pela gravidade, pelo fato de alguém ter ânimo de prejudicar outra e ser capaz de um ato tão vil como esse. Esse caso não passava de armação, mas fica o alerta. Muito cuidado com o que você escreve no trabalho. Alguém pode estar de olho. O sistema veio para controlar tudo. Hoje em dia é fácil ter acesso a tudo que se escreve durante o expediente. Este empresário criou um programa de computador que registra cada passo do funcionário. Se a pessoa ouviu uma música, você vai ouvir a música que ela ouviu. Se ela viu uma foto, você vai ver a foto. Mensagens e diálogos comprometedores podem ir parar direto na mesa do chefe. Veja estas conversas registradas pelo programa de Horácio. Na transcrição, nós mantivemos a linguagem de internet e os erros de português. Vou pra Sampa na Galeria do Rock. Tem um cara que vai bater cartão pra mim amanhã. Aqui é assim direto. Horácio diz que já flagrou até sexo virtual durante o expediente. Não chega a ser o caso desse diálogo entre um chefe e sua funcionária, mas eles passam longos minutos combinando um encontro no motel. Estou com saudades, preciso sair contigo hoje de qualquer maneira. Inventa algo aí. Ah, meu amor, eu sou casada, tenho medo, mas te adoro. Eu te amo, quero ficar com você. Vamos nos encontrar agora. Ficou doido? Doido por você.
Amor, gostou da semana passada? Você foi demais. Fico até arrepiada em lembrar. Faz o seguinte, diz que vai visitar um cliente, pega seu carro, estarei esperando na rua do lado. Seu doidinho. Já vou. Beijinho, seu safado. Espero lá. Beijão. Será que espionar conversas de funcionários não é invasão de privacidade? O tema ainda é controverso, mas muitos especialistas em direito do trabalho afirmam que a empresa pode sim vigiar os empregados. Eu diria que não é um direito só, mas uma obrigação do empregador. É preciso zelar para que os equipamentos da empresa sejam utilizados de maneira adequada. E atenção, falar mal do chefe no trabalho pode dar demissão. Se o empregado utiliza de modo abusivo o equipamento fornecido pela empresa, ele poderá ser despedido por justa causa, mesmo que ele não tenha sido alertado de que seria fiscalizado quando no exercício dessa atividade. Esta também será a punição para o funcionário do fórum, que armou a farsa contra André. O funcionário que forjou o diálogo já foi identificado. É um escrevente que trabalha há mais de 15 anos aqui no Fórum de Santana. Será demitido e processado por falsidade ideológica e crime contra a honra. As vítimas ainda planejam mover uma ação por danos morais contra ele. A minha vida mudou. Embora a gente saiba da nossa inocência, algumas pessoas acharam que era verdade. A gente foi taxado de traidor, de irresponsáveis, né? Como é que joga uma conversa no Diário Oficial do Estado? No município de Sewell, no estado americano de Nova Jersey, ninguém mais tem medo de assombração. A vizinhança já se acostumou, vê de perto todos os dias a criatura mais assustadora de que se tem notícia por aqui. Muita gente diz que Elwood parece um macaco que tem nariz de porco ou que é um gato sem pelos. Pobre vira-lata, sofre de feiura genética. Nasceu do cruzamento do Chihuahua com o cão de crista chinês. Dizem por aí que gosto não se discute. Pois é, por mais que a dona ache que ele é a coisa mais linda, a feiura de Elwood é indiscutível. E agora, reconhecida internacionalmente. Elwood! O concurso foi na Califórnia. Elwood enfrentou uma concorrência horripilante. Tinha até um meio parecido com ele. Mas que nada, Elwood foi aclamado o mais feio do mundo. E levou para casa um belíssimo troféu. Para tristeza dos muitos fãs da mais nova celebridade do mundo animal, Elwood não deixará herdeiros. Ele foi castrado quando era ainda muito pequeno, bem menor do que agora. Antes da fama, a vida do cão mais feio do mundo não foi nada fácil. Elwood nasceu branco, esmirradinho, dentes só na metade da boca. Então a língua escorregou e ficou para sempre do lado esquerdo. E como ela balança, machuca o olho, que por via das dúvidas fica fechado. Ele cresceu e vieram as manchas pelo corpo. Ficou tão feio que a antiga dona decidiu entregá-lo para a carrocinha. O marido de Karen soube que ele seria sacrificado e salvou a vida de Elwood. O campeão de feiura integrou-se perfeitamente à grande família. Agora entrou na moda, saiu na capa dos jornais americanos. He's my little baby. Yeah, he's for keeps. É meu bebezinho, diz Karen. Não resta dúvida, ele é dócil, extremamente simpático, um amor de criatura. Mas aqui entre nós é o que se pode chamar de feio como a peste. O que você acha? O Mundo de Valentina vai ter comida para todo mundo no futuro? E ainda hoje aqui no Fantástico. Drauzio Varela é o nosso médico de família e ele vai atrás de um vilão pequenininho e mortal, o bicho mais perigoso da floresta. Já passou da meia-noite. Hoje já é amanhã. E o Itaú convida você a interpretar o amanhã. Pode ser através de uma foto ou de vídeo. A fotografia mais criativa será publicada nos principais jornais do país. E o vídeo vencedor será veiculado na televisão depois da meia-noite, quando hoje já é amanhã. Acesse o site, veja as regras e participe.
Itaú, ontem, hoje e amanhã, feito pra você. Trabalhar melhor é viver melhor. TIM, líder no mercado corporativo. Use a nossa liderança para trabalhar melhor. TIM, viver sem fronteiras. Você pediu e vai rever. John Gray, professor da London School of Economics, considerado o maior pensador do século XXI. Conheça as ideias deste intelectual britânico sobre o futuro da humanidade. Saiba por que ele acredita que o progresso é uma ilusão. Milênio, um grande nome, uma grande entrevista. Segunda, 11 da noite. O futuro da comida no planeta. O que a Valentina vai comer quando tiver a idade que os pais dela têm hoje? E como será que é manter uma dieta ambientalmente correta? Semana passada, a Valentina chegou nesse mundo. Ela tem 2,5 kg, 48 centímetros e é a cidadã do planeta de número 6 bilhões e qualquer coisa. Mas até ela chegar na minha idade, 36 anos, lá por 2043, ainda vai vir muito mais gente para esse mundo. Ela mama de 5 a 6 vezes por dia e está se alimentando muito bem. Mas antes mesmo da Valentina nascer, a gente já estava preocupado com a alimentação dela. Nos próximos 50 anos, a população da Terra vai aumentar em quase 50% do que tem hoje. São mais 3 bilhões de bocas comendo. A conclusão é bem fácil, vai faltar comida. Tranquila, levo a vida tranquila. A população do planeta, ela continua a crescer e os demógrafos calculam que ela irá estabilizar em 9,5 bilhões de habitantes. Nos últimos 40 anos, o consumo duplicou por pessoa e a população duplicou. Portanto, o consumo como um todo quadruplicou. Imagine se todos consumissem como hoje as populações mais ricas consomem. Nós precisaríamos de 4 planetas Terra para todo esse consumo. Senhor, estou querendo saber sobre o futuro da minha filha, como vai ser a fruta que ela vai comer quando tiver minha idade, visto que a terra vai esquentar. Como é que fica a fruta quando o verão é muito quente, por exemplo? Isso aí os agrônomos têm que dar um jeito para, né? Isso aí tem que estudar sobre o assunto. Mas como fica assim, se estiver muito quente numa temporada, a floração fica como? Mais fraca a mercadoria, com certeza, vai diminuir muito. Os fenômenos climáticos extremos se tornando mais frequentes, também eles são inimigos da produção agrícola. Então o senhor acha que o aquecimento global está prejudicando a produção das frutas? Com certeza. Com certeza. Qual é a fruta que mais sofre aí? É, a da laranja, a tangerina, com certeza. De repente a minha filha daqui lá, 35 anos, 36 anos, ela não vai nem poder comer uma mexerica. A mexerica com certeza acabou. Acabou? Acabou. Isso aqui com certeza vai acabar logo. Nos últimos anos, será que o verão ficou mais comprido que antes? Com certeza. Nós estamos praticamente no inverno. E o calor está aí, né? Se o inverno esse ano ter sido normal, essa fruta aqui estava na... Entendeu? Ela tem chegado aqui no meio de março. E chegou já no final de abril. Mas o engraçado é que por mais louco que esteja o clima, isso não se reflete na nossa mesa. Se o inverno não vem, deveria faltar mexerica. Se o verão é muito longo, então não deveria ter maçã. Mas você já reparou que a gente come qualquer fruta em qualquer época do ano? Não existe mais a fruta da estação. Maçã, pera e uva vem da Argentina. E ameixa. Essa ameixa é chilena. E não se produz isso aqui no Brasil, não? Se produz, só que não é todo ano. Todo ano não dá fruta no Brasil. Agora está dando de tudo o ano inteiro, mas antigamente não dava. É que eu fico pensando que essas frutas vêm de tão longe, elas acabam poluindo o planeta, porque tem que vir de caminhão, né? Está levando fruta aí? E esse plástico a senhora trouxe de casa? Não, não. Daqui. E quanto custou? Melancia? Não, o plástico. Nada. Os plásticos, por serem feitos a partir de petróleo, retirado debaixo da terra, liberando carbono para a atmosfera e causando aquecimento da terra, necessariamente vão ser produtos mais caros. Plástico também? É, mas eu aproveito para outras coisas. Aproveita como? Bota lixo. E o lixo
Mas onde fica o lixo? Na lixeira. E depois? Ah, meu filho, aí... O plástico fica aí no planeta. Tem papel para botar ao invés desse plástico? Mesmo que tivesse, eles não queriam. Só iam querer o plástico. Só querem o plástico? Por que isso? Antigamente, há cerca de uns 15 anos atrás, eram só papel. E por que está usando plástico? Não sei, é lógica. Não, é lógica e lógica. Vamos tirar fora isso aqui? Vamos deixar o plástico? Pode ser? Pode. Como é que a senhora vai carregar? Trouxe uma sacolinha de casa? Trouxe. Então, põe aí. Aí, vamos abrir. Perfeito, minha senhora. Isso aqui, ó. Traz de casa sempre e coloca as frutas aqui dentro. Ah, bom. Hã? Vai caber. Desculpa, mas é que ele tá ficando completamente doido com essa ideia do plástico. Ele só pensa nisso. Olha só, que beleza, não vai caber muito. Tem outra aí? Tem coisas que já são tão parte do cotidiano que a gente nem vê mais. Parece que está sempre aí, que sempre existiu. Mas agora imagina que cada sacola de plástico que você jogou fora na vida vai permanecer no ambiente por mais 400 anos. Faz isso. Tenta pensar quantas você já jogou fora. Agora multiplica aí por 400. Não fica culpado de vender carne aí, não? O alimento que é mais ambientalmente incorreto é, sem dúvida, a carne, principalmente a carne bovina. Em quantos anos o boi é abatido? 4 anos, né? 4 anos? Então quer dizer que ele fica 4 anos bebendo, se alimentando, é isso? E para sair só um filezinho desse por R$16. Enquanto que para produzir 1 quilo de pão, eu preciso de 150 litros de água, para produzir 1 quilo de carne, eu preciso por volta de 4 a 5 mil litros de água. 5 mil litros. Gasta-se muita proteína vegetal, quer dizer, 1 quilo de carne bovina normalmente usa entre 10 e 15 quilos de proteína vegetal. O boi, ele é responsável pelo efeito estufa também. Sabia disso? E associado com a carne bovina tem uma grande emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano. Cada boi, quando ele faz isso aqui, ó, ele arrota, entendeu? Daí ele arrotou, ele larga de 50 a 60 quilos de metano por ano na atmosfera. Da onde vem o boi? Mato Grosso. Mato Grosso? Agora complicou geral. O boi vem do Mato Grosso. Gasta, ele vem como? Caminhão? Gasta combustível fóssil, polui a atmosfera, arrota e produz metano. Nossa Senhora. E agora? No futuro, os hábitos de consumo de carne terão que mudar no planeta. Ah, beleza, enrola aí que eu vou levar. Eu falo mal da carne, mas não vai dar pra viver sem carne. Olha, eu sou gaúcho e todo Natal, Réveillon, toda festinha de aniversário, domingo, eu comemorei comendo carne. Mas uma coisa é certa, quando a minha filha tiver a minha idade, nossas reuniões de família não vão mais ser as mesmas. Na verdade, já poderiam ser diferentes agora. Nós temos que provocar uma verdadeira revolução na maneira de consumo. Para que um consumidor seja um consumidor responsável, que nós chamamos de um consumidor consciente, é preciso que ele tenha a percepção de que não existe ato de consumo sem impacto. Tá, tudo bem. Para que a mesa da Valentina não seja assim tão pobrinha, o pai da Valentina, no caso eu, vou precisar ser um consumidor consciente desde já. Tudo que eu comprar agora já vai ter que ser bem pensado. Eu vou fazer uma experiência. Será que é possível ser um consumidor consciente hoje e consumir só produtos sustentáveis? Ó, aqui a gente tem uma cesta básica e a gente vai ver quais são os produtos que não são sustentáveis para tirar fora. Produtos que gastam muita água no cultivo. O arroz gasta muita água, então ele sai fora. Produtos que produzem lixo. Bom, garrafa d'água, já viu, né? Produtos que não são biodegradáveis. Cadê? Tá aqui embaixo, o óleo. Bom, agora produtos com embalagens plásticas. Produtos com embalagens plásticas? Bom. Farinha sai, açúcar sai, café sai, feijão sai, o sal sai. Tá vendo? Mesmo se você quiser, não dá para ser sustentável hoje. Não há como 9,5 bilhões de pessoas em meados do século terem o padrão de consumo, por exemplo, do cidadão norte-americano. Mahatma Gandhi disse uma vez que a Terra tem tudo o que é necessário, mas apenas para o que é necessário. Desde aquele tempo do Gandhi, nós já fomos muito além do necessário.
E o pior é que a gente já se acostumou. Não vou me preocupar. Depois dos comerciais, o Fantástico faz o teste. Quais são as coisas mais irritantes do mundo? Mais um dia de atrasos nos aeroportos. E a cruzada do Dr. Drauzio Varela contra o bicho mais perigoso da floresta. E você confere ainda hoje. Etiqueta no restaurante. Qual é o jeito certo de comer uma alface? O macarrão deve ser cortado com a faca e o frango assado. Podemos comer com a mão? Chega cedo, que bom. Qualquer coisa eu resolvo daqui. Leve sua empresa para qualquer lugar. E aí, abriu o vinho? Chegou o iOffice. Acesso à internet e e-mail ilimitados com a tecnologia Microsoft, sem pagar nada mais por isso. Simples assim. Qualquer pessoa pode apresentar dentes sensíveis. É um problema extremamente comum. O paciente com dentes sensíveis normalmente relata uma dor muito aguda e de curta duração, principalmente ao frio. Recomendo Sensodyne porque é um creme dental que já tem muito tempo no mercado. Pode ser utilizado como único creme dental sem menor sombra de dúvida. Eu não indicaria um creme dental mais barato, conhecendo Sensodyne do jeito que eu conheço. São 20 anos trabalhando com esse produto e obtendo excelentes resultados. 9 entre 10 dentistas usam ou recomendam Sensodyne para dentes sensíveis. Via Brasil, as emoções de uma competição de balonismo em São Paulo. Em Minas, os preparativos para um desfile de carros de boi. Estou fazendo aqui uma cunha para apertar o carro, sabe, para ele ficar bom para cantar, né? E o agricultor que ajuda a preservar as capivaras no Rio Grande do Sul. O animal selvagem, ele é assim, se você tiver o máximo de cuidado com ele, ele vai se tornando dócil. Via Brasil, com Tatiana Nascimento, segunda, 7h30 da noite. Jogo rápido com o ministro Manteiga. Companheiros e companheiras, eu estou convencido de que nunca na história deste país o progresso foi tão importante para a aviação aérea como está sendo hoje. Todo mundo viajando de avião, aquela buguta confusão, não é bom não. O domingo nos aeroportos teve novos atrasos e mais cancelamentos de voos. O repórter Wallace Lara está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e tem as informações. Boa noite, Wallace. Boa noite, Zeca. O último boletim divulgado pela Infraero mostra que até às 7h30 da noite, dos 1.337 voos previstos, 482 saíram com mais de uma hora de atraso em todo o país. 133 voos foram cancelados. Só em Congonhas, o mais movimentado, 38 voos partiram atrasados e 30 foram cancelados. Aqui em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, nesse momento, há 16 voos com partidas atrasadas e 3 voos cancelados. O repórter José Roberto Bonier mostra a irritação dos passageiros nos principais aeroportos do país. É botar o pé no aeroporto e vem o pensamento. Penso quanto tempo isso vai girar para eu poder sair daqui. Um pouco caso, né? Um maltrato geral, uma desconsideração. É isso que o aeroporto representa hoje. Vozes de protesto no segundo dia de confusão em Guarulhos, que pela manhã tinha 30% dos voos atrasados. A prioridade era dos que não conseguiram embarcar ontem, como Almir. Ele perdeu o vestibular de medicina em Salvador. Estuda o ano inteiro para tentar e agora chega, perde. Quanto aos passageiros de hoje... Em Montegerúndio. Estamos olhando, estamos fazendo, estamos tentando e ninguém chega a uma conclusão. E o pior ainda viria. Está indo para Recife? Para Recife. Está cancelado. Ah, está cancelado? Muito obrigado pela informação, que eles não tinham essa informação. Fiquei sabendo agora. Cancelado e o próximo voo às 9 horas está lotado. Os recém-casados também não decolaram. A gente está de lua de mel, nossa diária está lá correndo em Recife e a gente aqui em pé, em São Paulo, esperando. Mesmo com todos os aeroportos abertos, os remanejamentos feitos pelas companhias aéreas não foram suficientes para diminuir os problemas aqui em Guarulhos. Ao contrário, à tarde o número de voos atrasados aumentou em relação ao que ocorreu de manhã.
Em Congonhas, apagão nos painéis do check-in. Eram menos voos fora do horário. Em Belém, de cada 10 voos, 8 atrasaram. E o desabafo veio em coro. Queremos avião! Queremos avião! Jogo rápido com a ministra Marta Suplicy. Queridinhas, queridinhas, eu primeiro queria pedir desculpa a vocês, eu tô morrendo de vergonha, tô até com a cara coberta aqui para vocês não verem minha cara de vergonha. Na verdade, eu me expressei mal quando fui falar da crise da aviação. É que eu estava lembrando do meu tempo de sexóloga quando eu falei aquilo. O que eu queria dizer mesmo, na verdade, é o seguinte: danem-se! Agora eu estou me lembrando do meu tempo de milionária. Ônibus cheio, trânsito congestionado, gente que demora no caixa eletrônico. Vai começar o teste. O que irrita você no dia a dia? Você não acha irritante acordar com barulho de britadeira? Ou quando algum infeliz passa batendo a mochila na minha cara. Isso te irrita? Calma, você não tá sozinho. Fernanda e Raquel são duas irmãs que resolveram reunir num livro aquelas situações chatas do dia a dia que acabam tirando você do sério. O que me irrita é barulho. Eu levanto que nem um pitbull. E agora o Fantástico quer saber o que faz você perder a paciência. Fica com lápis e papel na mão, porque nós vamos medir o seu grau de irritação. Mosquito azucrinando no quarto, na cabeça, na orelha quando eu quero dormir. Uma extinção de saco. O que me irrita profundamente é atendimento eletrônico no telefone. Para a programação, digite 1. E dentro do ônibus, o que irrita a senhora? O tumulto dentro. Tem alguém roçando em mim. Falta de dinheiro, trânsito. Buzina, motoqueiro. O que enlouquece as pessoas são as pequenas irritações diárias. Essas pequenas frustrações vão se acumulando aos poucos e podem ter sérias consequências. O psiquiatra americano Redford Williams, que participou esta semana de um congresso sobre estresse em Porto Alegre, alerta: a raiva mata. A raiva, diz Williams, faz seu coração reagir como se estivesse numa situação de emergência. Cada vez que a gente se irrita, o coração bate mais rápido e passa a bombear não apenas 4, mas 20 litros de sangue por minuto. O organismo sofre uma descarga de adrenalina, cortisol, outro hormônio do estresse e açúcar. Um desgaste como esse, dia após dia, pode ser o caminho mais rápido para o túmulo. As coisas que irritam, elas podem também trazer graça. Caramba, engraçado, né? Oi, meu nome é Fábio Porchat, eu sou ator e redator do programa Zorra Total. Eu faço o personagem do Chato. E o Fantástico me convidou para vir em São Paulo e irritar as pessoas. Será que você reagiria com bom humor se um chato torrasse a sua paciência no cinema? O 13 Homens eu já assisti. Aquela cena do prédio é muito boa, né? Que o prédio vai explodindo. O George Clooney morre. Não tem surpresa nenhuma. E eles pedem no final para não contar isso no final. Pessoas que de repente são folgadas. Segura um segundo aqui pra mim, só pra ver se eu acho uma coisa aqui na minha carteira, por favor. Peraí. Eu acho que eu perdi. Posso ter perdido. Peraí, segura aqui pra mim um segundo. Vê se você de repente não passou em cima. A coisa do banco, quando você vai num banco, vai tirar dinheiro, por exemplo, no caixa eletrônico, e tem uma pessoa devagar, que não consegue. É que não, aqui, isso aqui não tá passando, eu vou tentar passar aqui também. Eu tô testando se entrar nessa. Pode voltar? Pode, não, é só pra testar. Se entrar nessa, eu uso nessa. Se entrar nessa, eu uso nessa. Não, deixa eu tentar só esse aqui. Eu tô atrasado, vou perder meu voo. Não, fica tranquilo, vai dar certo. Qual será o seu grau de irritação? Durante a reportagem fizemos 7 perguntas. Falta apenas uma. Se você não se irritou com nada ou apenas uma situação... Seu caso é gravíssimo. Você morreu e esqueceu de cair. Se você respondeu sim até 4 vezes, é um irritado na medida certa. Se o número subir para 7... Nervoso, nervosíssimo.
Agora, se tudo nessa reportagem o irritou, cuidado! De acordo com a pesquisa feita pelo psiquiatra americano Redford Williams, os irritados crônicos têm 7 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco. Procura levar as coisas com graça e com bom humor e fazer graça da sua própria irritação, porque aí você fica pelo menos mais simpático, mais sociável, né? A dengue como você nunca viu. O Dr. Drauzio Varela viaja pelo Brasil e mostra por que a dengue atinge até 100 milhões de pessoas no mundo inteiro a cada ano. Uma única fêmea do Aedes aegypti gera 1000 descendentes. E um ovo pode sobreviver até 1 ano sem água. Qual é o bicho que você tem mais medo aqui? A floresta? É. A cobra. Você já foi picado de cobra? Não, mas eu tenho pavor. Quais são os animais que o senhor acha que são mais perigosos para o homem? É, as onças, todas elas são perigosas. Muitos têm medo de cobra, onça, escorpião, piranha. Animais que podem atacar quando alguém chega perto. Mas é o mosquito o animal mais perigoso que existe. Ataca bilhões de pessoas no mundo todo. Dentro de casa, na rua, nos campos, nas florestas. Você já teve dengue, não? Já. Malária? Também. Mas entre a malária e a dengue, eu prefiro a malária, porque a dengue me arriou 8 dias de cama, tomando medicamento todo tempo. A palavra dengue, de origem espanhola, significa melindre, manha, e tem a ver com o estado de moleza e prostração em que fica o doente. A Organização Mundial da Saúde calcula que o mosquito infecta de 50 a 100 milhões de pessoas a cada ano, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. Nunca vi um mosquitinho daquele desafiar tão mundo assim, no mundo, né? E eu não sei como apareceu esse negócio, esse bicho me picar, né? Porque diz só dá doença quando o bicho pica a gente, né? Comecei a sentir um calafrio, dor de cabeça, febre. Febre muito alta, chegou a 40 graus. Muita dor no corpo. Dor de cabeça. A vista começa a arder tudinho. Diarreia, né? Vômito. A boca amarga. Pareceu uma coceira no corpo. Ficou tudo vermelho. Me arriei totalmente mesmo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como vai, senhora? Tudo bem. É um prazer a presença do senhor aqui. Prazer é meu, Dona Paulina. Seja bem-vindo. Dona Paulina, a senhora mora aqui no Capão Redondo há quanto tempo, hein? 26 anos. Havia dengue aqui na região, no Capão Redondo? Não. Nessa época ninguém nem ouvia falar em dengue, né? Ninguém conhecia essa doença mesmo. De janeiro a maio deste ano, foram registrados cerca de 250 mil casos de dengue em nosso país. Mas até 2005, ninguém aqui em Capão Redondo, periferia de São Paulo, tinha sido picado pelo Aedes aegypti, o mosquito da dengue. No ano passado, foram 10 casos. Este ano, 2007, até agora, 114. A gente já sempre vê falar na televisão, né? Mas eu nunca esperava que chegava até a mim, né? Mas... E chegou? Chegou a mim, chegou na vizinha, né? Aqui nessa rua deu em 3 pessoas. O tempo quente e chuvoso é ideal para o mosquito se reproduzir. Lembra quando só havia dengue no verão? O aumento da temperatura do planeta e a concentração de pessoas e de lixo nos grandes centros urbanos são os maiores responsáveis pela proliferação do mosquito da dengue. O mosquito da dengue veio da África nos porões dos navios que traziam escravos. E se deu muito bem por aqui. Há notícias da doença no Brasil há mais de 150 anos. Mas o primeiro caso realmente comprovado por exame de laboratório foi em 1981. Desde então, a dengue não parou de nos atormentar.
5 anos atrás, começou uma epidemia grave aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha 70 anos ainda. Aquele ano morreu muita gente. A primeira epidemia ocorreu em 1981, na Amazônia. De lá para cá, a doença já matou 365 pessoas no Brasil. Mas nós não aprendemos a lição. É isso, tu caiu. Boa tarde. Aqui passam agentes de saúde? Bem difícil. Difícil? É. De quanto em quanto tempo? Estou com 3 anos aqui, vim 2 vezes. E eles falam alguma coisa sobre a dengue? Não, geralmente quando eles vêm só renovar o cadastro da gente para poder passar pelo médico, só isso mesmo. Mas não dão nenhuma orientação nesse sentido, né? Você conhece o mosquito? Sabe qual é o mosquito que dá dengue? Não sei mesmo. Nós viemos a Recife, bairro do Engenho do Meio, conhecer a Daniele. Um levantamento da Fiocruz mostrou que na casa da Daniele há uma concentração muito alta de mosquitos da dengue. Olha, eu trouxe alguns mosquitos da dengue para a gente aprender a reconhecer aqui, olha. Os mosquitos da dengue são pretinhos. O macho é menor do que a fêmea em geral é maior. O macho tem um penachinho, parece um penacho assim na cabeça, né, que a fêmea não tem. Mas o que diferencia, o que caracteriza o mosquito da dengue mesmo, diferencia dos outros, é que eles têm, olha as pernas, as patinhas deles aí. Uhum. É listradinha, né? Pintadinha. É rajadinha assim, né? São listas na pata. Isso é que caracteriza o mosquito. O macho não pica as pessoas, só a fêmea. Uma única fêmea do mosquito da dengue gera 1000 descendentes. Cada uma de suas filhas vai gerar outros 1000. É uma nuvem de mosquitos à procura de água parada para se multiplicar. Olha, você vê. Esse aqui é da dengue, porque eu já tentei matar vários, eu não consigo. O mosquito da dengue tem um voo mais rápido ali. Ele engana, né? Você vai com a mão, ele escapa por baixo. O Aedes é um mosquito caseiro. Muito caseiro. Quando tem alimento para as fêmeas e tem lugar para depositar ovos, ou seja, água parada exposta, ela não tem motivos para se deslocar. Esse é o mosquito da dengue. E você sabe como é que faz para evitar? Não. Esse balde está aqui por quê? Nem sei a razão, ele fica sempre aí. Fica sempre aí? É. E essa água de onde vem? Da chuva. Isso aqui é o lugar ideal para criar mosquito. E ainda com esse calor que faz aqui, é tudo que ele quer. Água e calor. Quer dizer que esse balde então é um viveiro para ele? É um viveiro. E a gente olha lá no fundo, você vê larva de mosquito andando. O mosquito, ele sempre põe o ovo na... Sai para lá. Ele sempre põe o ovo na superfície da água, né? E o ovinho, olha como aparece, essa aparência do ovo. Tá vendo? Parece uma sujeirinha, né? Parece que não é nada, né? Um cisquinho preto. A gente diz o mosquito, mas na verdade é a fêmea. Então ela deposita os ovos ali um pouquinho acima da superfície da água e ela produz um adesivo, os ovos ficam ali presos. Aí o que acontece? Ele entra em contato com a água, ele é muito resistente. Se eu secar essa água aqui completamente do tubo e deixar ele seco, ele sobrevive 1 ano. Depois de 1 ano, põe a água outra vez, aí ele se reproduz. Que coisa incrível. Ele fica 1 ano isso. No caso, tem alguma coisa específica para matar? Ou... O certo, aqui nesse tubinho não dá, mas o certo em todas as superfícies, quando você tem água, é depois esfregar com uma escova com água e sabão. Porque ele gruda na parede, ele não sai. Você já tem lá uma bacia no quintal, ficou lá. Aí ficou vários dias, aí pega a bacia só e joga a água fora. Não adianta, ele fica lá. Outra vez que juntar água na bacia, ele vai aparecer outra vez. Esses ovos se desenvolvem em larvas. No começo mal dá para ver. Essas daqui já são mais velhinhas, ó, já estão mais... Isso tudo leva 1 semana mais ou menos para o ovo chegar até essas larvas aí. Só que elas vão crescendo, vão ficando espertas. Em 1 semana a 10 dias, criam asas e saem voando. Meu Deus, que coisa interessante, né? E aí, esse mosquitinho que acabou de nascer, as fêmeas já saem picando a gente? Não imediatamente.
vai robustecer a cutícula, ficar mais forte para voar, se acasalam, e em seguida ela vai direto atrás do nosso sangue. O que tem que fazer? Toda vez que vir uma fruta dessa, uma casca que pode juntar água, inverter ela, por ao contrário. Pronto. Você vê passando aqui, vai descendo para o rio, você vê uma casca de cupuaçu assim, vira ele ao contrário. Semana que vem, em Recife, um trabalho pioneiro monitora os focos de mosquito por satélite. Bom dia. Você vai ver como o descaso do vizinho pode estragar tudo o que você faz para ficar livre da dengue. Depois dos comerciais, as regrinhas básicas para ninguém passar vergonha no restaurante. O Dr. Bactéria declara guerra aos milhões de micróbios que habitam o seu celular. Um homem parte para o desafio de dar a volta ao mundo a pé. E ainda hoje o Fantástico destaca. A equipe do Profissão Repórter vai contar a história de Highlander, o brasileirinho que escapou da violência e foi recebido por uma rainha num castelo na Europa. Trabalhar melhor é viver melhor. TIM, líder no mercado corporativo. Use a nossa liderança para trabalhar melhor. TIM, viver sem fronteiras. O teste da etiqueta no restaurante. Tudo o que você precisa saber para fazer bonito na hora da mesa. Qual é o jeito certo, Pedro, de comer, por exemplo, uma alface? Nunca cortar. Pode comer frango assado com a mão e frango a passarinho? Pode? Aprenda agora e coma certo para sempre. Vamos lá? Vamos lá. Você já parou para pensar quanto o comportamento de uma pessoa diante de um prato de comida pode revelar sobre ela? Boa noite. Esta cena da personagem Bebel na novela Paraíso Tropical mostra bem isso. Queria uma mesa bem discreta. Depois de algumas aulas de etiqueta, ela chega para jantar em um restaurante fino pela primeira vez. Ai, hoje eu tiro a barriga da miséria. Estava indo tudo muito bem. É que eu tô me acostumando ainda com essa nova Bebel que tá suja. Mas como essas coisas não se aprendem assim da noite pro dia... Quem, como a Bebel, já não passou por uma saia justa em um restaurante? Uma pessoa pediu um talharinho, restaurante chique. Aí ele me trouxe 3 garfos. Eu olhei assim, era tudo igual, mas não era igual. Meu Deus, vou pagar meu amigo. Eu esperei todo mundo começar a comer. E fiquei só olhando, né? Quando todo mundo tava comendo, eu comi. Tá certa, né? Tá certíssima. Quando na dúvida, dá uma esperada, olha e vê como é que os outros estão fazendo e daí faz se igual. lança. Exatamente, fez ela muito bem. As pessoas sempre se atrapalham diante de muitos talheres, né? A dica é a seguinte, começa pelos de fora. Primeiro prato, os de fora. Segundo, os do meio e o terceiro prato, o mais perto do prato. Então, de fora para dentro, dá sempre certo. Mas até que ponto as pessoas devem dar importância para regras de etiqueta à mesa? Eu acho um pouco besteira. Pra minha realidade, hoje em dia, é besteira. Ah, que isso! Olha, essa moça teve sorte. Ela nunca sentou ao lado de alguém que ataca o prato, enche a boca e começa a falar, cospe farofas, suja de molho. É muito desagradável. Parece que você é uma pessoa desleixada, né? Desleixada, que não tem controle, que não tem noção de regras de educação e de civilidade. Nós fizemos o teste da etiqueta com um grupo de pessoas. Olha só. Nós
convidamos este grupo para fazer uma boquinha com a gente. Uma saladinha de alface, uma macarronada, um frango assado e um frango a passarinho. Algum desses pratos assusta vocês? Qual? Aquele ali na hora de cortar. Esse aqui como a gente vai comer. Mas a gente vai começar pela saladinha. Por favor, pode servir. Enquanto isso, Bebel, em sua aula de etiqueta... Pô, salada é moleza, né? O que mais tem nos PF que eu como. Na nossa mesa, o pessoal não está tão seguro como ela. Está todo mundo com medo de comer umas folhinhas de alface. Mas é a primeira vez que a gente come com a Glória Calil olhando. Ai, ela vai estar olhando mesmo. Ele acha que a gente também não passa uns apertos? Passa, sim. Tem Glória Calil escapa? Muitas vezes são pratos perigosos, pratos traiçoeiros. Não é fácil comer alface. Eles sabem disso, olha. Agora... Não! Não! Foi que eu fiz? O mesmo que todos na nossa mesa, Bebel. Aí eu corto primeiro ela, em pedaços menores, ó. Aí eu fio com o garfo, sem dobrar, isso quando ele consegue pegar. Ou então pega assim. Espera-se que você não corte uma alface com faca. O que a regra de etiqueta diz? Que você deve dobrar a alface, fazer uma trouxinha, espetar com o garfo e comer. E é fácil fazer essa trouxinha? Isso que eu estou falando, não é muito fácil, mas um pouquinho de treinamento você consegue. Glória, na hora que foi servida a macarronada, apareceu uma dúvida. Quem começa? Eu acho que é mais educado esperar todo mundo ser servido para começar a comer todo mundo junto. Depois que tem 3 pessoas servidas, as pessoas podem começar. Uma mesa de 10, se eu for esperar todos serem servidos, o primeiro que foi servido vai comer frio. Todo mundo cortou o macarrão aqui? Eu cortei. Não se chega perto de massa com faca, viu? Nenhum tipo? Nenhum tipo. Nem espaguete, nem capelete. Lasanha? Nem lasanha. Nem lasanha? Como? Nem lasanha. Não, corta com o garfo, ué. É Pizza? molinho. Pizza pode comer com garfo e faca. Ou com a mão. Pizza você faz como for mais conveniente. Quando o assunto é frango com osso, em um ponto muita gente concorda. Frango se come com a mão. Você pega o frango, é mais gostoso comer com a mão do que com garfo. Ah, mas é mais gostoso mesmo. Na nossa mesa, a maioria foi de garfo e faca. Tá no restaurante olhando uma outra pessoa na mesa comendo frango com a mão assim, você fica, ai, feio, né? Eu não faria. Pedaços grandes você come com garfo e faca. A pessoa acabou de comer com garfo e faca. Ela ainda quer pegar aquele ossinho e pôr na boca. Isso ela não precisa. Já comeu o frango inteiro ali, também pode deixar ali um pedacinho que tá grudado no osso, tem dó. Veja o que você acha dessa solução. E comer frango com luvas é uma boa opção. Olha, que ideia! Em Campinas, interior de São Paulo, os clientes desse restaurante há muito tempo já aderiram a esse jeito de comer um franguinho. Nosso restaurante é uma galeteria típica do Sul, onde tem uma colônia muito grande de italianos e europeus, e é costume deles comerem com a mão e utilizando a luva. Não precisa sujar a mão. Um restaurante que resolveu fazer isso para facilitar a vida de todo mundo. Tá lá, come com luva, que nem todo mundo, pronto, acabou. Vamos ver como eles se viram com o frango a passarinho. Aí que começa a encrenca. Todo mundo aqui comeu frango a passarinho com a mão. Só o Cláudio, que foi de garfo e faca. Quem será que dá certo, hein? Eu acho que nesse caso quem vai pagar o mico é ele. Por quê? Porque o frango a passarinho definitivamente não tem como comer com faca e garfo. Não tem mesmo. Frango a passarinho é daqueles que só com a mão. E depois, em geral, você pede uma lavanda. O que é uma lavanda? Uma lavanda é uma cuiazinha desse tipo que vem com água quente e uma rodelinha de limão. Você, acabou de comer, tira a gordura ali, passa no guardanapo, limpa a boca, resolveu o problema. Pronto. E na sua casa, faz a mesma coisa que é legal. Fica elegante. Fica fino. Em restaurantes, seja ele qual for, do bandejão, churrascarias, até ao mais fino, cuidado com o tamanho do prato. É preferível você se servir 1, 2 vezes do que fazer um pratão só, é muito feio. Como a gente pode explicar, assim, o tamanho ideal de um prato? Ah, Renata, não pode fazer andar, né? Começou a fazer primeiro andar, segundo andar, tá na hora de parar. Para no primeiro andar, no segundo andar... Fica no térreo. Fica no térreo. E na hora de chamar o garçom... Uau! Amigo, agora o gesto. Ô, garçom! Ou então... É muito deselegante.
Ele tem razão, é deselegante mesmo. péssimo, A gente chama né? cachorro assobiando. Né? É claro que se você está numa churrascaria ou em algum lugar há horas e ninguém te atende, você pode até levantar e falar ou com o metro ou com o próprio garçom. Mas você não fica nem gritando, nem berrando e nem assobiando. Mesa é lugar de encontro, de conversa, de aproveitar a comida e a companhia dos outros. Faça dessa oportunidade um momento agradável. A mesa, a maneira com que se come, fala muito de você. Até a Bebel sabe disso. Agora uma conversa ao pé do ouvido. Você acha que seu aparelho celular é limpinho? Uma pesquisa mostrou que um celular pode ser tão sujo quanto uma sola de sapato. Convocamos então o Dr. Bactéria para passar essa história a limpo. Duas perguntas simples para quem anda sempre ligado. Você costuma emprestar o celular? Meu irmão, meus primos, até amigos mesmo, se precisar for urgente, não tem por que não emprestar, né? Você leva o celular ao banheiro? Vai para qualquer lugar, inclusive banheiro. Qualquer lugar a gente entra. Tá falando, vai entrando. Se você também anda pra lá e pra cá com o celular, sem se preocupar com a higiene, cuidado. Esse aparelhinho inocente pode abrigar ouvintes intrusos. E quem vai explicar isso direitinho é o Dr. Bactéria. Você acredita que tem milhares e milhares de seres vivos aqui que podem estar escutando sua conversa? Até acredito. Não sei, talvez eu esteja sendo grampeado ou não. É fácil entender por que o celular é um esconderijo perfeito para as bactérias. O celular, ele tem bactérias que elas vêm da saliva. Agora, você junta essa saliva com essas bactérias, mais o calor do corpo, dá toda a condição para elas multiplicarem à vontade. O assunto foi até tema de uma pesquisa feita na Inglaterra. Lá ficou comprovado que um celular é tão sujo quanto uma sola de sapato. E aqui, nosso doutor Bactéria foi tirar isso a limpo. Você colocaria o sapato no ouvido? Não, não colocaria. Por acaso você pegaria o seu tênis ou o seu sapato e colocaria aqui em cima da mesa para almoçar? Não, né? Vamos ao teste. O biomédico Roberto Figueiredo recolhe amostras nos celulares e também nas solas dos sapatos. Depois ele limpa os mesmos celulares e faz nova coleta. Tudo é levado para o laboratório. O resultado das análises comprova. Um celular tem tanta bactéria quanto uma sola de sapato. Só que as origens são diferentes. No celular, essas bactérias elas vêm da saliva ou da mão da pessoa que segura esse celular. E na sola do sapato, as bactérias vêm de diversas origens. Pode ser do solo, pode ser de terra, pode ser de poeira, mas não fique assustado. Você tem resistência suficiente para impedir que elas causem alguma doença. A não ser que você tenha algum problema de saúde, que você tenha essa tua resistência comprometida. A análise feita nos celulares limpos mostra o efeito de uma simples faxina. Veja o celular antes dessa boa faxina, a quantidade de bactérias que ele tinha. E veja logo após a faxina, a plaquinha limpa, sem bactérias. Então, anote aí, para deixar seu celular livre de bactérias, é só passar algodão ou lenço de papel com um pouquinho de álcool isopropílico. Esse álcool, pelo menos, ele é volátil, muito rápido, ele volatiliza e não chega a atrapalhar nada o mecanismo do celular. Tudo bem? Facinho de fazer? Fácil. E onde que a gente vai encontrar este álcool para comprar? Qualquer farmácia. Qualquer farmácia vende. Limpar o celular uma vez por semana resolve o problema. Mas atenção, a faxina tem que ser diária se o dono do celular tiver contato com doentes, como médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório. Ou se estiver com gripe, dor de garganta e cárie. Agora você tem uma arma para enfrentar todo tipo de sujeira. Dr. Bactéria, o livro. O guia para passar sua vida limpo da editora Globo está chegando amanhã em todas as livrarias do país. Como limpar o teclado do computador e a lancheira da criança. Os cuidados que se deve ter na cozinha, no salão de beleza, na hora de fazer o churrasco. Dr. Bactéria, o livro que vai passar sua vida a limpo. Ingerir 15 mil calorias todos os dias e não engordar 1 grama sequer. O segredo do regime? Correr 100 quilômetros diariamente.
levar o corpo ao extremo. Esse é o mais novo desafio do ultramaratonista Alexandre Sartorato, que você já viu aqui no Fantástico, numa jornada de 6.000 quilômetros do Oiapoque ao Chuí. Desde que eu atravessei o Brasil, eu coloquei que meu objetivo seria dar a volta no mundo. Sartorato vai correr os 100 quilômetros diários por mais de 30 países pelos 5 continentes e espera chegar ao Brasil antes do Natal. Aventura ou loucura? Eu acredito que loucura é alguma coisa que alguém faça sem estar preparado para aquilo. Para superar tal desafio, eu me preparei 4 anos. Então não foram nem 4 horas, nem 4 dias, nem 4 meses. Foi 4 anos de dedicação total. Alexandre vai gastar um par de tênis a cada 3 dias. Ao todo, a equipe de apoio está levando 60 pares para a volta ao mundo. Além das bolhas nos pés, outro grande inimigo é a assadura. A receita é simples: aplicar pomada de bebê várias vezes ao dia. Se eu economizar com a pomada, eu posso colocar um projeto que eu treinei 4 anos em risco. Para correr tantas horas, até os mamilos têm que ser protegidos contra a fricção da camisa. Correndo você gasta aí cerca de entre 600 e 800 calorias por hora. Então, quer dizer, no final do dia, geralmente a gente gasta 10, 12 mil calorias só correndo. O ultramaratonista vai consumir por volta de 20 litros de água, 6 litros de refrigerantes, 2 quilos de macarrão, uma dúzia de bananas, 10 pãezinhos, além de bolacha, chocolate. Em um único dia e, além disso, geralmente quando a gente para de noite ainda tem um prato de janta ou 2. Cristo Redentor, ontem de manhã. Alexandre Sartorato começa a jornada de mais de 15.000 quilômetros. Ele corre em direção ao sul do Brasil e agora há pouco o ultramaratonista chegou em Mangaratiba, Rio de Janeiro, a 150 quilômetros do Cristo Redentor. E todos os meses, aqui no Fantástico, você vai acompanhar o que acontece na Volta ao Mundo em 180 dias. A história de Highlander, o garoto brasileiro que venceu a violência das ruas e foi recebido pela rainha da Suécia. E ainda hoje, aqui no Fantástico. A seleção vence o Chile e mantém o sonho do Bi na Copa América. Você pediu e vai rever. John Gray, professor da London School of Economics, considerado o maior pensador do século XXI. Conheça as ideias deste intelectual britânico sobre o futuro da humanidade. Saiba por que ele acredita que o progresso é uma ilusão. Milênio, um grande nome, uma grande entrevista. Segunda, 11 da noite. A equipe do Profissão Repórter sai do Brasil pela primeira vez para acompanhar a história de Highlander, um brasileiro de 13 anos que foi recebido num palácio europeu por uma rainha. A história de Highlander é um exemplo de vitória de uma vítima da violência contra crianças no Brasil. No Profissão Repórter de hoje, uma denúncia. Mais de 200 mil jovens foram assassinados no Brasil nas últimas 3 décadas. O que a gente pede é justiça, pelo amor de Deus. Justiça. Vamos contar a história do menino mineiro Highlander, um adolescente vítima da violência que virou embaixador mirim na Europa. E os bastidores da nossa primeira reportagem internacional. Nosso passaporte vazio. Nossos repórteres mostram o encontro de Highlander com a rainha da Suécia. As vítimas têm entre 18 e 26 anos. Periferia de São Paulo, Praça Domênico Romero. 50 tiros disparados a queima-roupa matam 7 jovens. Um crime que se soma a uma assombrosa estatística. Mais de 6 mil crianças e adolescentes foram executados na cidade nas últimas 3 décadas. O levantamento é da Universidade de São Paulo.
Highlander conhece bem essa história de violência. Aos 9 anos, viu o pai ser assassinado por um traficante e foi parar nas ruas. Dormia aqui, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Aqui é onde eu tomava banho. Ele tem o mesmo nome de um herói do cinema que nunca morre, Highlander. Escapou graças ao apoio da ONG Circo de Todo Mundo, que o treinou como artista circense. O garoto mineiro vive hoje com a família em uma casa simples da periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ali é o quarto da minha mãe, meu quarto aqui. A história de abandono e violência é o motivo da viagem de Highlander à Suécia. Ele vai participar de um encontro internacional sobre a defesa dos direitos das crianças. Por onde a gente passa, a violência está muito assim, firme, muito forte na nossa vida, então eu acho que tem que trabalhar as crianças de hoje. No mês em que o garoto mineiro foi contar a sua história de sobrevivência na Suécia, nós entramos em contato com as famílias e amigos das vítimas da chacina da praça. Você consegue acreditar num país depois que acontece uma coisa dessa, uma perda tão grande assim? Eu não sei, eu tô meio perdida, eu não sei assim, dizer assim o que eu penso. Tem hora que eu fico aborrecida, tem hora que eu perco confiança. Rosalinda é mãe de Rodolfo, de 18 anos, um dos mortos na chacina na zona oeste de São Paulo. Uns 15 jovens estavam reunidos na praça, conversando e jogando damas nessas mesas, quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados que chegou aqui, num carro e 2 motos. Os matadores usavam um capuz e dispararam mais de 50 tiros. As marcas das balas ainda estão aqui, nessas árvores. Naquele outro ponto também. E até na casinha onde fica o fiscal dos ônibus. Entre os mortos, 2 garotas e 5 rapazes. Um deles aparece feliz nessas imagens cedidas pela família. 2 feridos sobreviveram e hoje vivem escondidos. A imagem do grupo de amigos continua nas páginas da internet. Eles foram confundidos com outros jovens que tinham brigado numa festa. Um policial militar foi preso acusado de ser um dos autores da chacina. Se a pudesse falar com quem fez isso, o que a senhora diria? Se eu pudesse, eu diria que acho que apesar da angústia, da dor que eu sinto, da falta, eu ainda agradeço por não ser meu filho, é esse monstro que fez isso. Eu acho que eu não suportaria estar no lugar da mãe dele, dessas pessoas. Aí eu acho que seria muito pior. Foram 20 horas de viagem para chegar à cidade de Halmstad, no sul da Suécia. Por que você acha que aqui é diferente? Porque aqui não tem ladrão. Por que não tem ladrão? Porque todo mundo tem dinheiro. Vocês vão roubar o quê? Vocês têm dinheiro. Highlander recebeu de uma ONG internacional o título de embaixador mirim. O trabalho dele é alertar para os riscos que as crianças e adolescentes correm em todo o mundo. Nossa, frio demais. Em um dos compromissos, o garoto mineiro contou a história dele a estudantes suecos. Meu nome é Highlander. Eu sou representante do júri no Brasil. A menina Sukumaya Magar, do Nepal, acompanhou Highlander. Ela também é embaixadora mirim. Sukumaya foi escravizada num bordel e hoje representa a luta contra a violência sexual. Sukumaya mostrou as danças típicas do Nepal. A arte de Highlander deixou os meninos europeus boquiabertos. E fora da sala de aula, o menino, torcedor do Cruzeiro, também ganhou o jogo. Em São Paulo, nossa reportagem sobre a chacina da praça continua. Primeira direita, primeira direita e primeira esquerda. Como é que é viver num lugar como esse, perdendo amigos, com uma coisa tão brutal assim? É fogo, né? É difícil, eu vou falar o quê? É difícil. Esta moça perdeu na chacina 2 de suas melhores amigas. Você estava lá também? Não. Por que você não estava? Porque eu fui assistir o filme da Homem-Aranha. Que sorte a sua. Nossa. Ainda traumatizada, ela não quis se identificar. Depois das mortes, os jovens evitam ficar na rua à noite. 10 horas em casa. À noite, fica até 7 horas. Depois? Depois eu entro. Esta é a casa dos parentes de mais uma das vítimas, o Anderson Vander Gomes. Aqui
é a casa da mãe dele, Dona Maria Aparecida. Faustão, o apelido dele, deixou a mulher, Priscila, e o filho, Gabriel, de 3 anos. Uma família bastante numerosa, está aqui para nos receber. Como é que a senhora recebeu essa notícia, Dona Maria Aparecida? Me abalei demais. Na hora que eu recebi, eu fiquei abalada. Que meu filho tinha saído daqui para comprar um cigarro. Ele falou, mãe, eu vou comprar um cigarro e já volto. E meu filho não voltou. Nas mãos da mãe, a identidade suja de sangue e marcada pelos tiros. Eu tenho pressão alta, coitadinho, eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo. E meu filho acabou indo primeiro do que eu. Fala pro senhor, é muito sofrido, gente. O que a gente pede é justiça, pelo amor de Deus. Justiça! Na Suécia, ao contar suas histórias de violência, os embaixadores mirins buscam soluções, com apoio da rainha Sílvia, que passou a infância no Brasil. Tudo deu certo. A ansiedade é pelo momento de maior emoção, pelo menos para mim. A entrevista exclusiva com a rainha ao lado do Highlander. Tá gravando tudo? Sua Majestade, qual a importância da cerimônia de hoje? É uma cerimônia muito importante, porque mostra a força que crianças têm, mas também mostra a falta de respeito que existe no mundo pelas crianças. Muito obrigada. Ela é muito legal, né? Nossa, ela é muito legal. É chegada a hora da cerimônia principal no Castelo de Verão da família real sueca. 13 jovens de todo o mundo, os embaixadores mirins, participam da premiação. Cada um representa um direito da criança que foi violado. Highlander presta uma homenagem especial à rainha. It must be Highlander from Brazil, who had promised to tell us about his life. He represents children who live and work in the streets. Highlander ensaiou esta coreografia durante 3 meses. No fim, entregou uma flor à rainha. Highlander continuará embaixador mirim até completar 18 anos. Você pode participar do Profissão Repórter com críticas e sugestões. Nosso endereço na internet é www.globo.com/fantástico. Até o próximo domingo. Gente, eu não tô sentindo frio. Uma cruz branca e 2.500 mudas de árvores lembraram as vítimas da violência no primeiro semestre deste ano em São Paulo. O protesto, organizado pelo movimento São Paulo pela Paz, foi feito no Minhocão, que sempre fecha aos domingos para ser usado como área de lazer. Depois dos comerciais, um show de beleza. Você vai escolher a musa do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. A seleção vence o Chile e continua sonhando com o bi na Copa América. As emoções da Fórmula 1, o que aconteceu no Grande Prêmio da França. E mais. O alemão entra em campo por um desafio, descobrir a receita do artilheiro dos gols bonitos. Neguinho da Beija-Flor, 67% europeu, 31% africano. Essas e outras surpresas podem ser reveladas pelo mapeamento genético, o método usado pela ciência para identificar as origens de cada indivíduo. A maioria de nós tem mais mistura do que pode imaginar. Pelo menos em genética humana, o conceito de raça não é cabível. Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, segunda, 9h30 da noite. Oi, gente, a gente está aqui em Cusco, no Peru, no meio dessa multidão. Na festa de Inti Raymi, que era a principal festa do Império Inca, que celebra o Deus Sol. Isso, e esse aqui é o Diário de Cusco, e a notícia de hoje não podia deixar de ser essa grande festa. O mundo inteiro saúda a capital do Império Inca. E vocês vão saber muito mais do Peru Inca e do Peru de hoje. No Te Quero América. Em julho. No Fantástico. Eu acabo de ser convocada para um time muito especial.
o das musas do PAN. Brincadeirinha, mas se fosse verdade, você votaria em mim, não é? Eva, você já é a nossa musa do mundo virtual. Hoje nós queremos eleger a musa do mundo real. E a gente quer que você que está em casa participe e escolha a mais bela entre as atletas brasileiras que vão participar do PAN. O PAN é só no dia 13, mas a disputa pelos títulos de musa e muso dos jogos que reúnem 659 atletas brasileiros começa agora. Representantes do Comitê Olímpico, do Sport TV, do Caderno de Esportes do Globo e da Editoria de Esportes da TV Globo indicaram os atletas, homens e mulheres, que participam da nossa eleição. Hoje a gente vai escolher a musa. No domingo que vem, o muso. Oi, eu sou Mariana Rata, tenho 28 anos, sou de Brasília e moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Eu vou ser representante do Brasil na disputa do triatlon. Eu pratico esporte desde os 5 anos de idade, eu tenho triatlo como profissão, mas eu amo tanto que eu faço que eu nem encaro como um trabalho. Oi, meu nome é Flávia Delaroli, eu tenho 23 anos de idade, eu faço natação desde os 5 e eu sou da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Eu vou representar o Brasil nesse Pan-Americano em várias provas, a principal delas é os 50 metros nado livre. E o esporte para mim representa uma mistura de tudo, uma mistura de paixão, uma mistura de sonho e profissão. Oi gente, meu nome é Fabiana Beltrame, eu tenho 25 anos, sou de Santa Catarina e vou participar do PAN na modalidade remo no barco Foreskiff, que é um barco de 4 pessoas. No esporte que eu vou competir, o remo, eu espero que os atletas tragam muitas medalhas. A gente está treinando com muita vontade, muita garra para chegar na hora e trazer a primeira medalha do remo feminino. Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou a Branca, nós somos da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, temos 19 anos, somos cariocas e somos gêmeos, como vocês estão vendo. A gente pratica esporte desde os 3 anos de idade e começamos em nado sincronizado com 7. O esporte na nossa vida ele é essencial, eu acho o esporte fundamental na educação de toda criança, porque ele traz responsabilidade, ele ensina a criança a saber ganhar, a saber perder também, que é muito importante. Agora é com você. Se seu voto é para Mariana Rata, do triatlo, diz que 0800 708 8001. Se você prefere a mineira Flávia Delaroli, da natação, diz que 0800 708 8002. Para votar na catarinense Fabiana Beltrame, do remo, diz que 0800 708 8003. Mas se você considera as gêmeas cariocas do nado sincronizado as mais belas do PAN, e aí não importa se é Beatriz ou se é Branca, porque as duas são idênticas, então ligue 0800 708 8004. Ligue agora ou vote pela internet. Daqui a pouco a gente dá o resultado. A seleção brasileira conseguiu a primeira vitória na Copa América. E o Robinho arrebentou, hein, Tadeu? Arrebentou, mas que atuação. A seleção não fará essas coisas não, mas o Robinho... Depois da derrota na estreia, o time do Dunga estava precisando de uma boa vitória. Conseguiu. Brasil 3-0 no Chile. 3 gols de Robinho. Que bênção ter Robinho no time. A festa feita por 52 mil torcedores que estão no estádio só acontece por causa dessas pernas, que driblam com velocidade e extremo talento. A seleção depende muito de Robinho.
Com a bola em outros pés, surgem erros de passes e são raras as finalizações a gol. A proposta chilena de apenas marcar funciona. O jogo é feio, cheio de faltas e interrompido a cada minuto. A aposta de Dunga em Anderson não rende o esperado. O primeiro gol acontece depois deste pênalti de Rifo em Wagner Love. Começa a aparecer ali o lado artilheiro de Robinho. 1-0. Com a troca de Anderson por Júlio Batista no segundo tempo, o Brasil se arrisca um pouco mais ao ataque. Mas abre espaços na defesa. Suaço tem ótima chance de empatar. Por sorte, demora muito para finalizar. E como o Brasil tem Robinho, surgem outros gols. No segundo, o atacante tabela com Wagner Love e toca por cima do goleiro. Na comemoração, Robinho repete o gesto de Bebeto em 94 e sinaliza como se estivesse embalando um bebê. O terceiro é um golaço daqueles que justificam o preço do ingresso. Final, Robinho, ou melhor, Brasil 3, Chile 0. Robinho, que não marcava gols pela seleção há quase 2 anos em jogos oficiais, aproveitou para oferecer os de hoje para a noiva e futura mamãe do primeiro filho do craque. Ofereço para minha noiva que faz aniversário hoje e para o meu filho também, né? Deu para fazer 3, acho que o time está de parabéns, ganhamos bem. Agora já pensar em mais um jogo decisivo, porque a gente quer a classificação para isso, temos que vencer o próximo jogo. A moça mais feliz do domingo se chama Vivian, está grávida de 3 meses, como o Robinho falou, e ela certamente vibrou muito lá em Santos com a atuação espetacular do noivo Robinho. O Brasil agora está em segundo lugar no Grupo B. O líder isolado é o México, que já está classificado para as quartas de final. Hoje os mexicanos venceram mais uma. O México saiu na frente num lance de raça e sorte. Quando o adversário ia chutar a bola para longe, o Castilho botou a perna na frente e ficou com a bola direitinha para fazer o gol. 1-0 México, Castilho. O segundo gol mexicano foi de Omar Bravo, de cabeça, sozinho. E o Equador diminuiu com Mendes. Chegou chutando e também levou sorte com um pezinho mexicano que apareceu no meio do caminho. Mas foi pouco. México 2, Equador 1. Esse domingo foi de Copa América. O Campeonato Brasileiro só teve jogos no sábado. Mas vale a pena a gente buscar alguns lances de ontem. O líder, o artilheiro, o lanterninha, lances para a gente tentar entender e outros que a gente vai tentar esquecer. As imagens mais bonitas da rodada vêm do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. O Engenhão, o Estádio Olímpico João Avelange, é lindo. A principal obra do PAN do Brasil, que além do futebol vai receber o atletismo nos jogos, foi inaugurada com o clássico Fluminense e Botafogo. Nos troféus, 1-1. O troféu Didi para Alex Dias, do Fluminense, por ter feito o primeiro gol do estádio. E o troféu João Avelange para o Botafogo. Mas esse valia mais. Era o prêmio pela vitória. O Botafogo venceu de virada com 2 gols de Dodô, 2-1. E abriu 5 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Tá tudo lindo pro Botafogo. Quem também está voando e disparado é o Josiel do Paraná. Ontem o time dele só ficou no empate com o Atlético Paranaense. Mas o Josiel fez os 2 gols e é artilheiro do campeonato com 9. E ainda deu um susto no goleiro Guilherme, quase fez o terceiro sem querer, mas já estava impedido. E para ninguém dizer que o Guilherme levou pouco susto, dá uma olhada nesse lance. À primeira vista nem parece muita coisa, mas olha devagarinho. O Márcio Careca chutou, a bola desviou no meio, tocou na primeira trave, correu em cima da linha, tocou na segunda trave e saiu. Vai tentar fazer isso de novo. Vamos à segunda divisão porque esse lance merece. Um frango clássico do goleiro Everton do Gama. O gol do Vavá foi o primeiro da vitória do Ceará por 3-0. E além do frango, o Everton ainda levou uma pancada do companheiro. Olha ali. Coitado do Everton. E o Rodrigo Alemão do América de Natal. Ontem ele penou. Ele foi para um lado, o Wellington do Goiás foi para o outro. Quando veio o chute com rebote, o Rodrigo Alemão estava indo, a bola estava voltando. Quando o Rodrigo Alemão estava voltando, a bola já estava indo. Ele ainda tentou virar de costas, todo esquisito, mas não teve jeito. O Fabrício Carvalho acabou fazendo o gol. O primeiro do Goiás na vitória de 3-0. O América é o lanterna da primeira divisão. Perdeu 5 jogos que disputou em casa. O técnico Lorissandre pediu demissão. Situação lá em Natal está tão feia que nem o carrinho da maca está funcionando. Ontem o juiz teve que ajudar para o carrinho sair de campo. Ô situação. E adivinhe quem decidiu participar do treino da equipe que vem liderando com folga o Campeonato Brasileiro?
rapaziada, hoje o desafio do alemão é aqui com a galera do Botafogo, fazer um teste aí, já fiquei sabendo que tem os olheiros aí. É nóis, vamos quebrar tudo aqui hoje. Beleza, Cuca? Beleza. Rapaz, Cuca, posso roubar teu artilheiro aí? Pode. Dá uma olhinha pro alemão. Põe o uniforme lá, o Dodô tá liberado lá pra te ensinar a fazer gol. Ô, louco. E aí, Dodô? Como que é essa história aí do artilheiro do gol bonito? Só faz golaço? A gente entra no campo pra fazer gol, né? E as coisas têm acontecido de uma maneira bonita, né? Eu lembro de ti, cara, no São Paulo e Grêmio, fez um golaço, meu irmão, saiu do meio de campo correndo, né? Qual que é o que você mais gosta, Dodô? Tem um no Santos que eu fiz contra o Inter também, muito bonito. E tem os do Botafogo aí, pode pegar qualquer um que são gols bonitos. Eu, nas peladas de escola, pelada dos amigos, o alemão era sempre o último. É o que sobra, os caras falavam, alemão, você não quer ir pro gol? Eu falava, não, no gol eu não vou. Aí os caras falavam, então fica ali de zagueiro, né? Vamos lá, vamos tentar passar alguma coisa pra você aí. O fundamento básico do futebol é o passe. Aí o chute. E o pé de apoio sempre aqui, né? Aí você escolhe o jeito que você quer bater. Ou com o lado de dentro, ou com o lado de fora. Eu sou categoria sem classe. Isso aí. Eu vou tentar fazer do jeito que você falou que eu vou botar lá na gaveta agora. Nossa! Vamos fazer uma tabelinha aqui, Dodô. Você quer tabela? É. Então beleza. O cara é grosso. Na cabeça agora. Podem ver aí, peixe? Nós, né? Peixe é o Romário, né? O cabeceio é se posicionar bem, ter uma boa impulsão e olho aberto, né? Sempre olho aberto. Esse é o segredo, é ter olho aberto. Quase! Não fecha o olho, cara. É ruim de vir com o olho aberto, hein? Seguinte, ensina uma firula pro alemão, hein? Vamos lá. Então uma delas é essa aqui. O que todo mundo gosta é a pedalada, né? E tem o drible, o elástico, né? Que o pessoal gosta de fazer também. Lá vem o alemão. Mandou pedala. Você ri, né? É que são coisas que acontecem no futebol, cara. É nóis, o alemão vai pegar, hein? Pode ir? Não dá pra botar um pouquinho mais pra trás, não? Vamos lá. Aê, garoto! Ô, Dodô, e a bicicleta? A bicicleta tem que ser plástico, bonita, né? É a mais difícil. Agora, galera, vou tentar reconstituir o gol do Dodô. Ele faz o quê, velho? Galera, depois de todas as presepadas do alemão, os jogadores me chamaram para uma roda de altinha. O que eu não imaginava era o preço que eu ia ter que pagar por isso. Aqui é o seguinte, deu mais de 2 toques na bola, ou deixou cair 3 vezes, já era. Uma. 2 do alemão, né? Porra, meu, toda hora no alemão. Tá bom. Toma peteleco, né? Mesmo com a orelha vermelha, vou tentar terminar com um golzinho. Junto lá com o meu professor. Cadê o Dodô? Vamos pegar ela de primeira. Vambora, de primeira. Pô, essa pra errar é muito fácil. Ele conseguiu fazer isso. Saiu um pouquinho menos grosso daqui hoje. É isso aí. Artilheiro do golaço. Valeu. Falou. Que categoria, hein, alemão? O inglês Lewis Hamilton chegou em terceiro no Grande Prêmio da França de Fórmula 1 e agora lidera o campeonato com 14 pontos de vantagem sobre o espanhol Fernando Alonso e 17 pontos sobre Felipe Massa. A Ferrari conseguiu a primeira dobradinha da temporada, mas Felipe Massa deixou a vitória escapar. Um breve sorriso é o máximo que Kimi Raikkonen se permite, mesmo quando tudo dá certo para ele. Há 4 corridas sem frequentar o pódio, Raikkonen logo na largada pulou do terceiro para o segundo lugar, ao ultrapassar Lewis Hamilton, o líder do campeonato.
Enquanto o bicampeão Fernando Alonso, que largou em 10º, tentava recuperar posições, enquanto Hamilton se mostrava satisfeito ao garantir o 8º pódio em 8 corridas, o finlandês viu a vitória cair no colo dele. Felipe Massa, o pole position, o líder, o virtual ganhador, sentiu como é ser Kimi Raikkonen por um dia e ter que reclamar da sorte. Tudo foi perfeito, apesar de ter encontrado 5 carros brigando entre eles e que com certeza não olharam no retrovisor, e eu passei mais do que 5 voltas atrás desses carros que estavam muito mais lentos do que eu. O tempo desperdiçado com os retardatários custou a Massa a perda da liderança nos boxes, mas rendeu à equipe a primeira dobradinha do ano. A alegria está de volta à Ferrari, mas para quem teve a vitória nas mãos e não venceu, é difícil compartilhar a euforia com a própria equipe. Frustração de Massa, alegria de Raikkonen. O homem de gelo não demonstra emoção, mas ele venceu, aliando competência e sorte. Desta vez o azar é dos mecânicos, que ficaram sem champanhe. Brasileiro, peso médio, 55 quilos. Touro é um robô muito especial. Acaba de conquistar uma inédita medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Robótica, realizada entre 15 e 17 de junho em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Para comemorar, a equipe de criação da PUC do Rio levou o brinquedinho para dar um passeio. O filhotinho, Touro White, também não fez feio. Trouxe mais um ouro para o Brasil na categoria peso leve do mesmo concurso. A gente conquistou um ouro inédito, porque nunca uma equipe brasileira tinha conseguido ganhar um ouro nessa categoria. Missão cumprida. Hora do recreio para os vencedores. Vamos ao resultado da nossa pesquisa instantânea do painel do Fantástico. O público escolheu 2 e não apenas uma musa. 63% das pessoas que ligaram elegeram as gêmeas do nado sincronizado como as musas da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos. Parabéns, Beatriz, parabéns, Branca, as musas do Pan. E enquanto você curte mais imagens das nossas musas, a gente deseja boa sorte a todas as atletas brasileiras no Pan, informando que domingo que vem será a vez dos homens. Você vai escolher aqui no Fantástico o muso do Pan. E depois dos comerciais, Arraial na Granja do Torto, as imagens da festa junina do presidente Lula. E um dos musicais de maior sucesso na Broadway chega a São Paulo. O Fantástico volta já. Via Brasil, as emoções de uma competição de balonismo em São Paulo. Em Minas, os preparativos para um desfile de carros de boi. Estou fazendo aqui uma cunha para apertar o carro, sabe, para ele ficar bom para cantar, né? E o agricultor que ajuda a preservar as capivaras no Rio Grande do Sul. O animal selvagem, ele é assim, se você tiver o máximo de cuidado com ele, ele vai se tornando dócil. Via Brasil, com Tatiana Nascimento, hoje, 7h30 da noite. O presidente Lula reuniu ministros e parentes em mais um Arraial do Torto, ontem à noite em Brasília. Na residência oficial, o presidente comandou a festa, acompanhado por familiares e ministros, todos vestidos a caráter. O presidente Lula participou de uma procissão, carregando um estandarte com imagens de Santo Antônio, São Pedro e São João. A festa foi até a madrugada, com banda de forró e queima de fogos. Jogo rápido com o presidente Lula. Companheiras e companheiros, eu estou convencido de que nunca na história desse país foi tão desnecessário um apagão aéreo. Para que um apagão? Não precisa não. Eu liguei para os companheiros da aeronáutica, como é que é? Eu liguei para os companheiros da aviação e mandei apagar o apagão. Simples, não? Como? Assim, ó. Pronto. Apaguei o apagão. Agora vamos ver se funciona.
Mais de 1.700.000 pessoas participaram da festa do Divino Pai Eterno, que terminou hoje com uma missa em Trindade, uma pequena cidade perto de Goiânia. Durante os 10 dias de romaria, foram realizadas 89 missas, 11 procissões, 46 novenas, além de confissões e batizados. E o Fantástico de hoje vai chegando ao fim com um convite. Participe agora no nosso site de um bate-papo com Cirlei Dias de Carvalho Pinto, a empregada doméstica agredida no Rio de Janeiro na semana passada. E no cenário de hoje você viu fotos panorâmicas das obras de Oscar Niemeyer. Elas estarão expostas no Memorial da América Latina, em São Paulo, a partir de quinta-feira. E são uma homenagem aos 100 anos que Niemeyer comemora este ano. Para todo mundo, um final de noite assim tranquilo, uma semana bárbara e até domingo que vem, né? Você fica com um espetáculo que já fez sucesso em mais de 25 países e chega agora ao Brasil. Miss Saigon. Tchau. Está quase tudo pronto. Foram 2 meses de ensaios. Agora os atores da versão brasileira de Miss Saigon estão loucos para ir à luta. Subir no palco, estrear. As prostitutas, só Ivete. Dominique. A primeira montagem de Miss Saigon foi em 1989, em Londres. Depois foi para Broadway e se espalhou por mais de 25 países. Conta a história de um amor impossível entre um soldado americano e uma mulher do Vietnã no meio da guerra. Foram mais de 2.000 inscritos para a gente selecionar 42 pessoas no elenco. O mais difícil é que, além de cantar, dançar e representar, muitos personagens precisam parecer vietnamitas, ou seja, ter olhos puxados, como Cristina. Meu pai tem um olhinho assim puxado, mas não é nada de oriental assim. Cristina Cândido é uma das revelações desta montagem de Miss Saigon. Tem 22 anos de idade e 0 de experiência de palco. Você nunca fez teatro, nunca fez nada disso? Não, eu sou cantora. Mas depois de 10 horas diárias de ensaio, ela está pronta para viver a personagem que dá nome ao espetáculo. Kim, a Miss Saigon. Nando Prado faz o papel do soldado que vai para a guerra e se apaixona por Kim. Estou fazendo música um atrás do outro. Completando esse, vou ter ficado 9 anos fazendo um musical atrás do outro. Para viver um soldado americano, Nando, que além de ator tem uma banda de rock, tem feito um exercício curioso. Eu deixei para essa semana da estreia, assistir 2 filmes de guerra por dia, assim, sabe? Eu acordo, assisto, almoço, venho para cá, fico 10 horas, volto para casa, assisto outro antes de dormir, já tinha separado um monte, assim, pra ver, pra entrar no clima, assim. O musical estreia em São Paulo no dia 12.
Na Globo News, a cobertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Você de olho no desempenho dos nossos atletas. A partir de 9 de julho, acompanhe tudo o que está acontecendo no Jornal do Pan, em 2 edições diárias, com Leila Sterenberg e Sérgio Aguiar. Nos telejornais, os resultados, as medalhas, a emoção dos grandes momentos. No Espaço Aberto Esporte,